Ok, pessoal, então, estamos iniciando, né? A partir de agora, a aula está sendo gravada. Como vocês estão percebendo aí, nós temos aí os dois tópicos que nós iremos estudar na aula de hoje. Tá bom? Então, como eu mencionei para vocês, esse conteúdo ainda faz parte, né, do conteúdo de geometria analítica. É um conteúdo extenso e hoje nós vamos estudar esses dois tópicos, gente. Tá bom? Muita atenção e vocês vão perceber que, assim, essa primeira parte, principalmente, tem a ver com a matriz, né? A área de um triângulo a partir de seus vértices. Então, a gente vai trabalhar aqui como é que se calcula a área de um triângulo sabendo seus vértices, né? Sem ter outra forma de você calcular a área sem utilizar aquela formulazinha da base vezes a altura sobre 2, né? Sem ter a medida dos lados, tendo apenas os vértices, tá bom? E a equação da circunferência, certo, gente? Então, vocês participem, né? Perguntem se não estiver entendendo e a possibilidade aí de ter uma maior interação, tá bom? Pronto, gente. Então, a área de um triângulo a partir dos seus vértices, né? Então, vamos lá. A gente vai considerar o triângulo de vértices A, B e C, certo? Vejam aí, gente, nesse slide, eu não tenho a medida do triângulo, a medida dos lados, tá bom? Não tenho a medida dos lados, eu apenas tenho os vértices, vértice A, B e C. Então, a gente vai determinar essa área a partir dos seus vértices. Então, veja que no ponto A, ó, eu tenho o x de A e o y de A. Ponto B, eu vou ter o x do ponto B e o y do ponto B. Aí o ponto C, né, que é um dos vértices, vou ter o x do ponto C e o y do ponto C. Lembrando que esse triângulo, ele está no plano cartesiano. Então, quando a gente fala a área do triângulo a partir de seus vértices, então, dentro da geometria analítica, a gente vai interpretar que qualquer figura, ela vai estar no plano cartesiano. E como é que eu calculo essa área? Então, calculamos o seguinte determinante a partir de suas coordenadas. Então, a gente vai trabalhar aquela mesma questão dos determinantes. Lembra aí, né? Na aula passada, condição de alinhamento, né? O que é necessário para os três pontos estarem alinhados. Nesse caso, gente, ó, veja bem, ó, interessante, ó, eu tenho ponto A, ponto B e ponto C. Eles não estão alinhados, tá certo? Não estão alinhados. Então, o que é que isso quer dizer? Que com aquela forma lá de você calcular o determinante, o número que você encontrar, então é possível, né, o valor do determinante, é possível aí você achar a área desse triângulo. Então, como é que seria? Então, eu tenho a forma de expressar o determinante aqui, né, como na aula passada, nós colocamos essa forma de expressar o determinante, né, entre as barras, e nós mencionamos aqui essa regra, né, a chamada regra de Sarros, né, que é uma forma de você expressar o determinante dentro da matriz, né, sabendo que eu vou ter os três pontos, ó, x de A, y de A, x de B, y de B, e x de C, y de C, acrescentando um 1 aqui na terceira coluna. Mas vocês sabem que nós utilizamos aquela regra simplificada para calcular o determinante, né, que vocês já estão habituados aí a calcular. Tá bom? E, Tainan, o determinante vai ser diferente de zero. Então, nesse caso, em todos os casos, vai ser diferente de zero. Né? Vai ser diferente, porque eu quero calcular a área. Então, se eles estão alinhados, Tainan, ele não vai formar um triângulo, vai formar uma reta. Então, não tem área. Né? A área é zero. Tá bom? Olá, Jefferson, bom dia. Vamos lá, gente, ó. Então, a área A do triângulo, vamos chamar uma área A, é a metade do módulo desse determinante. Então, lembra? A área A é igual ao módulo. Vocês lembram que é o módulo de um número? O módulo. Vamos lá, gente. Vai estar positivo.
Isso, vai ficar sempre positivo, então vamos lembrar aqui do número natural, né? Um número natural e tem que ser diferente de zero. Ele vai ficar sempre positivo. Então, por exemplo, eu tenho um módulo de um número negativo, Luana. Então, um módulo de menos 3. O módulo de menos 3 é 3 positivo. O módulo de 3 também é 3. Então, significa o quê, gente? Ó, lembra que o determinante, ele pode dar negativo. Então, quando você vai calcular o determinante, e aí vocês podem entender aí que nos exercícios passados aí que vocês fizeram, lembra lá que dá diferente, se dá diferente de zero, forma um triângulo, e muitas vezes esse número é negativo. Então, como se trata de área, gente, aqui, a área não pode dar negativo. Né? Então, significa o quê? Significa que a área vai ser sempre uma unidade positiva, tem que ser uma unidade positiva. Então, não pode ser negativo. Por isso que esse D que vocês estão vendo aqui tem que estar em módulo. Né? Então, essas duas barrinhas aqui, vamos lembrar que isso aqui se trata de módulo. É o valor numérico sem sinal negativo. E dividido por 2. Então, a área é isso. Entenderam aqui, gente, a ideia? Essa forma? Então, a área vai ser o quê? Você vai calcular o determinante, né? Retira o módulo e divide por 2. Todo mundo entendeu até aqui? Sim. Tá fácil a explicação? Agora vamos lá, na prática. Na prática, como é que seria? Vamos lá, a área de um triângulo, calcule a área de um triângulo de vértices. Aí eu tenho os vértices, ó, 2 e 4, 3 e 8, menos 2 e 5, né? Se você, por algum acaso, estiver aí com seu caderno aí, lápis aí, caneta, você quiser ir tentando, eu vou fazendo, você vai acompanhando aí, se você quiser tentar, você já está percebendo que vai ser a mesma coisa, né? Vamos montar aquela regra lá da matriz. Então, como é que seria, gente? Ó, eu tenho 2 e 4, eu tenho 3 e 8, e eu tenho menos 2 e o 5. A última linha eu vou acrescentar o 2 e o 4. Então, veja só, gente, ó, eu montei a matriz, bom? Só para vocês sempre fixarem, né? Eu tenho a diagonal principal, certo? E eu tenho essas diagonais secundárias, que são aquelas diagonais, gente, lembrando sempre que são aquelas diagonais que quando você multiplica, você vai trocar o sinal, tá bom? Lembre disso. Então, vou ter o seguinte, ó, vamos encontrar o determinante dessa matriz. Lembrando, gente, aqui eu não igualo a zero, não vou igualar a zero, porque eu já sei que ele é diferente de zero. Eu apenas vou achar o valor do determinante, tá bom? Então, tenho, ó, 2 vezes 8, 16. Olha a linha verde, né, que eu estou multiplicando. Diagonal principal, sem mudança de sinal. Então, vai dar 16. 3 vezes 5, 15. Menos 2 vezes 4, menos 8. Não muda o sinal. A partir daqui, a linha azul, eu vou mudar o sinal. Ó, 3 vezes 4, 12. Então, dá menos 12. Menos 2 vezes 8, menos 16. Troca, fica mais 16. 2 vezes 5, 10. Fica menos 10. Tá bom? Somos os valores positivos, todos os positivos dá 47, e somos os valores negativos, né, que somando vai dar menos 30. 47 menos 30 vai dar 17. Tá bom? O determinante é o 17. Então, vamos lá, gente. Olha como é fácil. A área é o quê? A área de um triângulo, a partir de seus vértices, veja que eu tenho os 3 vértices, módulo do determinante sobre 2. O que é que significa isso? A área vai ser o módulo de 17 sobre 2. Aqui, gente, deu positivo, né? Então, tranquilo. Mas poderia ter dado negativo, né? Se fosse 30 menos 47, também estava correto, certo? Iria aqui ficar negativo. Só que no final dá positivo. Então, o módulo de 17 é o próprio 17. Então, a área vai ser 8,5. Tá bom? Se o triângulo, as medidas fossem em centímetros, seria 8,5 centímetros quadrados. Se fosse um terreno triangular, seria 8,5 metros quadrados, tá bom? Então, dá 8,5. Fácil, gente, aqui todo mundo entendeu? É fácil assim, é fácil, tá bom? Repito a vocês, eu estou fazendo um resumo, pegando aqui uma ideia que, a partir dos exercícios, desses exemplos que são fáceis, a gente pode pegar exemplos mais diversificados, tá bom, Luana? Tranquilo, né? Sim. Vamos para o exemplo 2. Vamos lá, a área de um triângulo a partir dos vértices A, B, C. Então, vamos lá.
eu tenho 3 e menos 3, eu tenho 0,6, eu tenho 1,5, e vou repetir aqui o 3 e menos 3. Certo? Temos agora aqui entre barras, significa determinante. Mais uma vez, lembrando a vocês, não vou igualar a zero, eu apenas vou encontrar, gente, o valor do determinante. Tá bom? Mais uma vez, temos os elementos da diagonal principal. Temos os elementos da diagonal secundária. Então, vamos encontrar o determinante dessa matriz. Mais uma vez, vamos lá. 6 vezes 6, 18. Acompanhe a multiplicação, gente. Ó, 3 vezes 6, 18. 0 vezes 5. 0. Veja que eu não coloquei, não precisa. Tá bom? Não precisa colocar, não vai influenciar no resultado, não coloca. 1 vezes menos 3, está aqui, ó, menos 3. Vamos trocar o sinal aqui. Só que aqui aparece menos 3 vezes 0, novamente, ó. Isso aqui vai dar 0, gente. Não precisa colocar. Tá bom? Não precisa colocar o 0, não vai influenciar. 6 vezes 1 dá 6, positivo. Troca o sinal, fica menos 6. E aqui eu tenho 5 vezes 3, 15. Trocando o sinal, fica menos 15. Bom, então ficou o quê? 18, positivo. Somando, né? 3 mais 6, 9. 9 mais 15, 24. 18 menos 24. E agora sim, gente, vai ficar negativo, ó. Determinante igual a menos 6. Entenderam aí a questão? Por que tem que ser em módulo? Sim. Entenderam até aí? Certo? Então, Sim. tem que ser em módulo. Porque não faz sentido, né? Eu não ficar sem um módulo. Né? Se eu for dividir isso aqui, vai dar menos 3. Então, aí não existe área negativa. A área tem que ser sempre positiva. E esse determinante vai ter que ser em módulo. Ou seja, vai ficar o módulo de menos 6, que é o módulo determinante, dividido por 2. E aí sim, quando eu coloco o módulo, eu vou tirar o sinal, que 6 dividido por 2 vai dar 6. Então, aqui vai ser 3 unidades de área. Tá bom? Ou centímetro quadrado, ou metro quadrado. Tranquilo, gente, até aqui? Sabe, eu não entendi assim, essa parte de área. Área, né? Pronto. A questão da área é Miriam, né? Tá falando? Sim. Pronto, Miriam, a questão da área, eu acredito que tu entrou, acho que tu entrou depois, né? No início lá. Assim, a área, o que é a área de um triângulo, a partir dos vértices? Nós mencionamos lá que você estava acostumado pela geometria plana, a área de um triângulo é a base, a medida da base do triângulo, vezes a altura, dividido por 2. Essa é a fórmula da área do triângulo pelos lados, certo? Se eu tenho a medida dos lados. Aqui, Miriam, eu só tenho os vértices, tá vendo? Ó? Qual a área do triângulo a partir dos vértices? Vértice A, vértice B, vértice C. Esse triângulo, quando ele está assim em vértices, com os vértices, é porque ele está no plano cartesiano. No plano cartesiano. Aí tem as coordenadas x e y de cada um, tá vendo? Ó? 3 e menos 3, 0 e 6, 1 e 5, são 3 vértices. Então, o triângulo tem 3 vértices. Então, o que é a área de um triângulo? Sabendo que ele está colocando só os vértices. Então, você vai montar, lembra? Vai montar a matriz daquela mesma regra da aula passada. Lembra lá da condição de alinhamento? Sim, lembro. Né? Aquele mesmo sentido lá. Só que aí, Miriam, vamos entender, a área é um número diferente de zero. E se você calcula o determinante, né, lá na condição de alinhamento, se os 3 pontos estão alinhados, o determinante dá zero. Não é isso? Sempre vai dar zero. Aqui, Miriam, ele não vai dar zero, né? Não pode dar zero, porque forma um triângulo. O determinante vai ser sempre diferente de zero, né? Porque forma um triângulo. Aí você vai calcular o determinante, aquela mesma regrinha, né? Multiplica os elementos da diagonal principal, multiplica os elementos da diagonal secundária, trocando o sinal, lembra? E vamos ver aqui, o determinante deu menos 6, para esse exemplo. Aí o que é que diz em relação à área? Como é que calcula a área sabendo só os vértices? Então é isso, Miriam. Ó, a área vai ser o módulo, essas duas barrinhas aqui, ó, módulo de D, módulo do determinante desse número, menos 6, dividido por 2. Porque a área, Miriam, tem que ser sempre positiva, né? Não existe a área, não existe um terreno lá de menos 50 metros quadrados, não existe isso, né? Só existe positivo. Então, por isso que esse determinante tem que estar em módulo, entendeu? Então, aqui vai ser o módulo de menos 6 sobre 2. Quem é o módulo de menos 6? É o 6, ó, sem o sinal de menos. 6 dividido por 2, 3. Então, essa área vai ser 3 unidades de área, né? Já que não foi especificado aqui. Tá bom? Ficou claro aí? Sabe, então, o primeiro módulo é a fórmula, né?
Isso. A fórmula da área é essa. Pelos vértices, entendeu? Sabendo os vértices. É essa a fórmula. Você calcula o determinante, pega o módulo dele e divide por 2. É só isso. Ficou claro? Sim, obrigada. Ok, por nada. Todo mundo entendendo, né, gente? Aí? Pronto. Agora vamos ver, ó. Sim. Vamos ver o seguinte, ó. Tá vendo aqui que a área é 3? Olha essa aqui, gente, ó. Pronto, ó. Muita atenção nessa, gente, ó. Essa aqui já é melhor um pouco, ó. Muita atenção. Considere o triângulo de vértices A. Então, tem um vértice A, 5 e 0. Vértice B, 1 e x. Bom, na verdade, eu coloquei 1 e x aqui, mas seria 1 e y, né? Mas não tem problema, né? É um valor, vou ter que descobrir esse valor aqui. E pode ser 3 e menos 2. Veja, gente, é um triângulo. Só que ele não deu a coordenada aqui, ó, a ordenada do vértice B. Certo? Mas essas questões, Tainan, essa é interessante, né? Mas vocês vão entender, ó. Calma aí, ó. Determine os valores de x, são 2 valores, gente, aqui. Vamos já entender por quê, ó. Para que a área desse triângulo seja igual a 16 centímetros quadrados. Qual a diferença das demais, da primeira e segunda? Vamos lá, o que você pode observar aqui? Qual a diferença? Aqui ele já tem o valor. A área. Ele já deu o valor da área, né? Veja que na primeira, no exemplo 1 e exemplo 2, a gente ia achar a área, mas aqui ele já deu a área, já está dizendo que é 16 centímetros quadrados. Aí ele pede aqui o valor de x aqui, ó, dessa ordenada, né? Que na verdade era para ser y, né? Mas desconsiderem, é uma incógnita, tá bom? Eu tenho que descobrir esse valor aqui. Mas é a mesma coisa, gente, ó. É a mesma coisa, preste atenção, ó. Eu tenho, vamos colocar esses pontos, ó, 5 e 0, do jeito que está aí, né? 5 e 0, 1 em x, acompanhe bem, ó, 1 em x e 3 menos 2. Tranquilo, né? 5 e 0, vou repetir na última linha. Eu repito sempre a primeira linha. Montou a matriz, tá bom? Identifico aqui os elementos. Coloquei logo aqui os elementos da diagonal secundária, né? Ó, que é a principal. Muita atenção, gente, agora, ó. Vamos lá, quem é o determinante? O determinante dessa matriz? Do jeito que está aí, ó. Vamos lá, ó. 5 vezes x, ó, D igual 5 vezes x, 5x. 1 vezes menos 2. 3 vezes 0 dá 0, então, não coloquei, não precisa colocar aqui. Certo? Agora vem aqui, ó, 0 vezes 1, 0, também não precisou colocar, porque deu 0, né? Multiplicação. E aqui, gente, ó, x vezes 3, 3x positivo. Trocando o sinal, fica menos 3x, né? O número negativo. Menos 2 vezes 5 dá menos 10, troca o sinal, dá mais 10. Como é que fica isso aqui, ó? Vou pegar os termos semelhantes, ó, fica 5x menos 3x. 5 menos 3, 2, né? 2x. Menos 2 mais 10, aqui eu vou subtrair, repete o sinal do número maior, isso vai dar 8 positivo. Então, o determinante é 2x mais 8. Tranquilo até aí? Sim. Certo. Ó, vamos lá, então o que é que significa? Ó, a área, vamos lá, a área é o módulo do determinante dividido por 2. Esse determinante, ele tem um x aí, ó, 2x mais 8. Mas preste atenção, gente, que eu já tenho o valor da área, né? Ele já forneceu aqui, ó, é 16. Então, no lugar aqui da área, eu já coloco 16. Igual, o módulo do determinante. O determinante é 2x mais 8. Muita atenção, ó. Agora, o seguinte, o que é que... vamos lá, por que que tem dois valores de x? Alguém sabe dizer aqui? Aí eu vou fazer com que vocês pensem aí. A pergunta é, determine os valores de x. Por que que esse x tem dois valores, gente? Pode ser dois valores. Alguém sabe dizer, pensar aqui, antes da gente continuar? Sim ou não? Por que que x é dois valores? Não é só um? Para satisfazer essa condição.
Isso, Derivan. Isso, muito bem. Um positivo e outro negativo. Agora é o seguinte, Derivan. Um positivo e outro negativo, por quê? Ó? Esse 2x mais 8, né, esse 2x mais 8 aqui, eu vou considerar esse determinante positivo, que é o primeiro caso, né? Isso, Jefferson, está em módulo. Então, se está em módulo, Jefferson, tem que ter dois valores de x. Vamos lá, ó. Preste atenção, gente, a partir de agora. Ó. O valor que está em módulo pode ser positivo ou negativo. Então, esse 2x mais 8, ele pode ser 2x mais 8 positivo ou menos 2x mais 8, tá bom? Aí vocês vão entender direitinho, ó. Vamos lá, primeiro valor, vamos calcular o primeiro valor de x. Ele pode ser positivo, então vamos tirar o módulo, né? Vamos retirar o módulo, 2x mais 8. Então, 16 igual a 2x mais 8. Meios por extremos, propriedade de meios por extremos. 2x mais 8 igual a 32, lembra? 16 vezes 2, 32. E aqui vocês sabem, né? Equaçãozinha simples. 2x vai ser igual a 32 menos 8. 2x que é igual a 24. X igual a 24 dividido por 2. X é igual a 12. Bom, significa que se esse x for 12, a área vai ser 16 centímetros quadrados. Até aí, tranquilo, gente? Deu para entender? Sim. Primeiro valor de x. Agora, a segunda situação, Luana. E aí? Como é que eu transformo esse valor em número negativo? Vamos interpretar aqui. Como é que seria 2x mais 8 aqui, transformando em negativo? Eu tenho que fazer o quê para ele ficar negativo? Como é que ficaria? Antes de eu colocar aqui, será que vocês sabem dizer? Porque vai ser Multiplicar outro por cálculo. menos 1? Oi? Multiplicar por menos 1? Isso. Faz sentido. Menos 1. Pode ser. Quando você multiplica por Ok. menos 1, você troca o sinal. Só é você trocar os sinais. 2x é positivo e 8 é positivo. Então, todos os dois ficam negativos. É isso, gente. Ó. 16 igual a menos 2x menos 8. Entendeu aqui a jogada? Olha, o Jefferson já identificou. Entendeu aqui, gente? Mas vamos dizer o Não, não seguinte. entendi, não. É Por porque que não é o módulo? isso. Mas lembra o seguinte, que o módulo, esse número aqui, não pode ser negativo? Lembra que dentro do módulo, lembra anteriormente? Vamos lá, posso ter aqui 6 positivo e posso ter menos 6. Lembra do outro exemplo? O outro exemplo, né, lá não tem, ele não pode dar negativo? Não necessariamente esse valor aqui pode ser só positivo, não. Ele pode ser negativo. Entendeu? Se ele for negativo, como é que fica essa expressão? Menos 2x menos 8. Né? Menos por mais dá menos, menos por mais dá menos. Entendeu aí? No caso, isso aí vai ser uma exceção, porque sempre quando tiver dentro do módulo tem que ser positivo. Aí quando tira dentro do módulo, fica negativo. Não, é assim, ó. O valor em si, se eu tiver um valor numérico aqui, como eu disse a você, se eu tenho 6 positivo, o módulo é 6. Se eu tenho 6 negativo, o módulo é 6. Então, para obedecer essa regra, esses valores aqui, o valor que está aqui dentro, pode ser negativo ou pode ser positivo. Sávio, então nesse exemplo 2, tu já tirou do módulo ou ele ainda está no módulo? Na segunda forma aqui, Aham. não, nesse caso ele está no módulo, entendeu? Ele está no módulo, é como se ele fosse um valor negativo. Eu tiro ele do módulo porque ele vai ficar aqui, ó. Quando eu tirar ele, ele vai ficar positivo. Né? Ou seja, ele vai ter a questão aqui, ó. Qual o valor de x para esse módulo ser negativo? Então, eu tenho que considerar ele sendo menos 2x menos 8. Vamos ver, ó. Vamos ver, vocês vão entender, ó. Menos 2x menos 8 igual a 32. Certo? Meios por extremos. Menos 2x é igual a 32, agora menos 8 fica mais 8. Menos 2x igual a 40. Então, x é igual a 40 dividido por menos 2. X igual a menos 20. Entenda aqui, gente, não é o módulo que vai dar negativo, é o valor de x, entendeu? Agora, o que é que acontece? Agora faça um teste, ó. Se eu substituir x por 12,
Vamos lá, ó. X por 12. 2 vezes 12, 24. 24 mais 8, 32. 32 é positivo, certo? Agora, substitua x por menos 20. Fica o quê? 2 vezes menos 20, menos 40. Aí agora aqui, ó, menos 40. 8 menos 40, né, vai dar menos 32. Aí o módulo fica menos 32. Entendeu? Então, o módulo ou pode ser menos 32 ou mais 32. A ideia é essa, né? Entendi. Deu para entender agora? Sim. Certo? Então, a questão é qual o valor de x, quais os valores de x para que esse módulo, para que essa área dê 16. Aí sim. Porque, gente, vamos pensar, se aqui fica 32, 32 por 2 dá 16, né? Mas se aqui fica menos 32, o módulo de menos 32 é 2 também. Por isso que o x fica 2 valores. Então, para você colocar aqui, ó, na segunda parte, é só trocar o sinal. Viu, gente? Ó, só você entender. Quando você for colocar a segunda parte aqui, para achar o valor de x, troca o sinal. Então, Negativo. veja que... Hã? Negativo. Isso, aqui, ó, não é? Ó, menos, aí ficou tudo negativo. Se fosse 2x menos 8, aí ficaria menos 2x mais 8. Entendeu? Sempre considere aqui a troca de sinais na hora de calcular o valor de x. Sabe? Exatamente, Alice. Vai valer quando tiver uma variável. Essa variável está dentro do módulo. Aí você faz essa regra. Entendeu? Porque vai ter dois valores de x. Pode prestar atenção, gente. Ó, x não deu 12? Ó, se x der 12, essa equação vai dar 16 no final. Se x for 12, dentro do módulo fica 32 positivo. Se x for menos 20, dentro do módulo fica menos 32. Né? E, de certa forma, vai dar 32 positivo quando você tira do módulo. Ok? Ah, quem? Oi. No caso, isso aí só serve quando estiver pedindo os valores de x, né? Se pedir só um, não fica assim, né? Exato. Não, se pedir um valor, tem um valor aqui dentro do verso para você calcular, né? Algum valor aqui. Nesse caso vai ter 2, né? Vai ter dois valores. Porque o determinante, Luana, ele pode dar positivo ou negativo. Né? No teste aqui, quando você vê, um deu menos 32 e um deu mais 32. Por isso que o x tem dois valores. É só isso, você lembrar disso, né? Quando você calcula o valor de x aqui, vai ter dois valores de x. Aí é só você inverter aqui o que está dentro do módulo, inverter o sinal para poder achar o segundo valor. Né? Ok? Ok. Mas a gente pode ir tirando as dúvidas aí. Viu, gente? Em algum momento a gente pode ir tirando as dúvidas. Mas, oi. Pode Quando eu falar. for inverter o valor, por exemplo, eu tenho 2x mais 8. Se eu tivesse um número negativo, aí ele iria inverter também, iria ficar positivo ou iria continuar negativo? Sempre quando inverte o sinal, Jefferson, independente, ele pode estar menos ou pode estar mais, você inverte, né? No segundo cálculo, você inverte. Tá bom? Se eu tiver, é a mesma coisa, se eu tiver aqui, ó, 2x menos 8, se fosse menos aqui, você ia fazer o cálculo primeiro com 2x menos 8. E o segundo aqui, aí você, menos 2x mais 8. É só trocar o sinal na hora que você for fazer o segundo cálculo. Lembra que aqui, o que é que aconteceu aqui? Trocou o sinal do 2x, ó. 2x positivo ficou menos 2x. Trocou o sinal do 8. 8 positivo ficou menos 8. É só isso. É só trocar o sinal no segundo cálculo para achar o segundo valor, certo? Exatamente, Alice. Vai ter dois valores, tá bom? Vai ter dois valores de x. Quando ele já dá o valor da área, tá bom? Deu o valor da área, você vai calcular um dos valores aqui, do vértice A, B ou C, vai ter dois valores. Tá certo? Ok. Vamos lá. Mas vai dar certo, Tainan. Vai dar certo. Qualquer dúvida, gente, aí posteriormente, pode me procurar no PV que a gente esclarece aí direitinho, tá bom? Vamos prosseguir nossa aula aqui. Pronto, a área do triângulo é isso, tá bom? Agora vamos pegar agora a equação da circunferência. Equação da circunferência. Gente,
Ó, nessa anterior aqui, nós vimos o triângulo, né? O triângulo, ele vai estar sempre inscrito lá no plano cartesiano, né? O círculo, né? No caso, a circunferência, vai estar inscrita no plano cartesiano. Então, quando se fala em geometria analítica, toda figura, ela vai estar inserida no plano cartesiano. E é o que vocês estão vendo aqui. Vamos lá. Considerando a circunferência como todos os pontos P, X e Y, então vocês estão vendo um ponto P aqui, ó. Todos os pontos P aqui, ó, ao redor aqui, ó, nessa circunferência, em cima da circunferência, que estão distantes do centro O, que é A e B, tá vendo aqui, ó, centro O. Olha aqui, ó, A e B, ó. Quais são as coordenadas do centro, ó, que é o ponto O? A do X, B do Y. As coordenadas do ponto P, X e Y, né? E essa distância, gente, olha aqui, ó, essa distância de P para O vai formar o quê, ó? O raio, né? O R aqui, ó. Esse pedacinho aqui, né? O raio da circunferência. Entenderam aqui a figura? Deu para compreender essa figurinha aí no plano cartesiano? Sim. O centro da circunferência, que é as coordenadas A e B, e um ponto P qualquer localizado em cima da circunferência. Esse ponto P é X e Y. Bom, aí, o que é para a gente determinar aqui? A gente vai entender o quê? Como é que monta essa equação, gente? Certo? Como é a montagem dessa equação? Tá, não, compreendeu? Foi que você não entendeu aí? Pode falar. Ele explicar aqui, ó. O centro, ó, só para entender, o centro da circunferência, as coordenadas A e B. Né? Aqui eu tenho o A no eixo X e o B no eixo Y. O ponto P, eu tenho a coordenada X e Y também, ó. X aqui, ó, na horizontal e Y na vertical. Certo? Então, vamos entender aqui. Então, vamos pegar essa distância aqui, ó, esse pedacinho aqui. Vamos formar um triângulo aqui, ó. Tá vendo aqui o raio? Vocês estão vendo aqui o raio, ó. Certo? O raio. Vamos pegar essa distância aqui, ó. Veja que esse pontinho aqui, ó, já formei um triângulo, ó. Quando eu fecho aqui, forma um triângulo. Formou um triângulo retângulo. Você lembra de quê? Ó, Alice, vamos lá. Se o centro vai ser o primeiro. Não, Alice, não necessariamente. Ó. Aqui apenas para indicar que o centro é o ponto que está, ó, justamente no meio aqui, ó, né, da circunferência. Bom, o centro aqui, ó, até pode ser um ponto C ou ponto O, tanto faz. E é um ponto que está localizado no centro, né? Ponto P, um ponto P qualquer, a gente diz um ponto genérico, um ponto qualquer, ele está em cima da circunferência, tá vendo? Ele pode estar em qualquer canto aqui, ó. E ele está dizendo que a distância do ponto P até o centro é o raio da circunferência, né? Então, o que significa aqui? Então, estão percebendo aqui essa distância, ó? Quem é essa distância aqui, ó? Essa linha verde, ó, formou um triângulo, ó. X menos A, tá vendo, ó? X menos A, esse pedacinho aqui, ó. E a outra distância? Vamos dizer, esse cateto aqui, ó, do triângulo, ó. Y, tá aqui, ó. Y menos B. Esse pedacinho aqui, ó, só prolongar aqui, ó. Y menos B. Entenderam até aí, gente? Isso aí é igual a hipotenusa, sabe? Vamos lá. O que é a hipotenusa aí, Luana? A hipotenusa é o quê? O R. O R. R é o que mesmo? O raio. O raio da circunferência. Então, que figura formou aí? Juntando aí esse raio com essas duas linhas verdes aí, formou o quê? Pode falar. Formou o quê? Travou aqui, repete de novo. Que figura formou? Que figura geométrica formou? Pegando esse raio e essas duas linhas verdes aí. Formou que figura? Um triângulo, barra agora o qual eu não sei não. Não, triângulo o quê? Que tipo de triângulo? Aqui é conhecido, gente, demais de vocês. Aqui é conhecido. Vocês trabalham direto isso aqui. Que tipo de triângulo é esse? Retângulo, aí, tá vendo? Triângulo retângulo, Luana. Entendeu? Porque tem um ângulo reto aqui, Luana, ó.
Essa partezinha aqui, ó, o ponto de encontro aqui das linhas verdes. Gente, Luana, ó, você falou em hipotenusa. A hipotenusa vai ser o raio, né? Agora, a ideia é o seguinte, vamos montar a equação da reta, conhecendo essas variáveis aqui, né, ó, sabendo só essa ideia. Eu vou usar o quê para encontrar o valor do raio? Como é que você, sabendo que isso aqui é um triângulo retângulo, o que é que você vai usar mesmo aqui para achar o valor do raio? Para montar a fórmula? Aí vocês sabem. No triângulo retângulo, a gente trabalha o quê? Isso. As linhas verdes, Tainan, são os dois lados, que são chamados de... Esses dois lados do triângulo são chamados de quê? Catetos, isso, Cauã, aí. E aí, para a gente achar a medida desse raio aqui, qual é a fórmula que a gente usa? Seria aquela mesma fórmula? Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado? Exatamente. Isso, muito bem. É isso aí que eu queria que você respondesse, para a gente começar. Pronto, gente. Fazendo isso, gente, a gente vai encontrar o quê? O valor de R. Isso. E o valor de R, baseado nisso aí, mano, vai ser chamado de equação da circunferência, né? Vai ser a equação da circunferência. Tainan, aqui eu tenho os dois catetos, ó, x menos a e y menos b, essas duas distâncias. Aí o que acontece? Ó, eu vou elevar r ao quadrado, né, para calcular o valor desse raio. Como é que eu vou colocar o comprimento desse raio aqui? Vamos lá, novamente, ó. Aí vocês vão entender. O raio aí vai ser o quê? Lembra lá, não fica r ao quadrado, lembra lá, eu já estou colocando direto aqui, ó. R ao quadrado vai ser igual a x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Só que eu não quero r ao quadrado, eu quero só o valor de r, tá bom? Só quero o valor de r. Então, coloco dentro da raiz. Todo mundo entendeu aqui? Então, r ao quadrado. Oi? Sim. Então, pronto. É a distância entre dois pontos. E aí você vai entender direitinho a distância entre dois pontos, né? Lembra que é bem parecido, né? Então, o que é que acontece? O r ao quadrado, vamos lá, vamos elevar ao quadrado aqui, ó. Eu elevo ao quadrado. R ao quadrado, né? Essa é a primeira parte, lembrando, gente, ó, a distância de P para O, né? Vai ser o raio. Essa distância aqui é o raio, certo? Então, vai ser essa raiz quadrada. Como eu quero elevar ao quadrado, para tirar essa raiz, então eu faço r ao quadrado igual. Quando eu elevo esse valor ao quadrado, essa expressão toda ao quadrado, some o símbolo da raiz. Entendeu? Exatamente, Luana. É isso que está acontecendo aqui, ó. É o Teorema de Pitágoras. Tá? Só esperando vocês dizerem o nome aí. Teorema de Pitágoras. Então, quadrado da hipotenusa, quem é a hipotenusa? Ó, R, né? Ó, R. Então, R ao quadrado. Igual a soma, olha aqui, ó, soma, ó, mais a soma dos quadrados dos catetos. Quem é esse cateto? Ó, x menos a ao quadrado, mais o segundo cateto, y menos b. Então, y menos b ao quadrado. Então, o que é que acontece? Olha aí, gente, é a chamada equação reduzida da circunferência. Essa é a equação da circunferência, na sua forma reduzida. Até o momento, gente, então, ela pode ser expressa dessa forma. Não entenderam aí? Tu mudou? Não, eu não elevei ao quadrado. Eu elevo ao quadrado R, tá vendo? Ó, R ao quadrado, igual, tá vendo? Ó, quadrado da hipotenusa é o teorema de Pitágoras, gente, aqui, ó. Quadrado da hipotenusa, que é o R, ó, R ao quadrado, igual a soma dos quadrados dos catetos. X menos A. Mas precisa fazer isso aí? Não, aqui nós estamos... Gente, nós estamos montando a equação. Estou só montando a equação, tá bom? Aqui é a equação montada para a gente trabalhar. Como é que a gente vai trabalhar essa equação? Aqui vocês não precisam fazer isso, né? A gente estamos chegando à fórmula. Então, estou querendo mostrar para vocês qual é a fórmula da equação reduzida da circunferência. Entendeu? Certo? A gente montou a fórmula. Vocês não vão precisar montar essa fórmula só usando letras, usando somente letras.
Aqui eu estou colocando a formulazinha para vocês entenderem. E é fácil. O que a gente vai trabalhar aqui é fácil, gente, aqui. Somente valores aqui. Mas o que eu estou mostrando para vocês é como é essa equação reduzida. Né? Tá complicado aí de entender? Ainda? Olhe só os valores que tem aqui, ó. R, ó, hipotenusa R, e os dois catetos tá aqui, x menos A e y menos B. Né? Aqui, gente, ó, R igual a raiz quadrada disso aqui, né? É como se fosse aquela distância entre dois pontos, lembra? A distância de P para O. Aí eu tiro da raiz, então elevo ao quadrado, ó. R ao quadrado, igual a x menos A ao quadrado, mais y menos B ao quadrado. Então, isso aqui é a equação reduzida, né? Tá bom? Mas vamos lá. Então, o seguinte, ó. O R aqui, só lembrando, ó. R é o raio. Aí, olha aqui, ó. A e B é as coordenadas do centro da circunferência. Mas, acredito que vocês vão me entender aí, ó. Vamos lá, vamos um exemplo aqui, ó. Considere a equação... Ó, considera a equação x menos 2 ao quadrado. Lembra que lá tinha letras, né? Agora já estou colocando aqui os valores, ó. X menos 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 25. Percebemos que ela tem o mesmo formato. Olhe bem aqui, gente. Ó, olhe para a equação e olhe para o formato, a forma que vocês viram agora há pouco. O que é que vocês estão achando semelhante aí? Não é parecido aí? Tem algo parecido? Olha bem aí. Agora vocês vão identificar. É semelhante aí? Já Tem tá uma diferente. diferença. Oi? Não, nada não. Olha aí direitinho. Eu só troquei os lados aí. Mas vocês estão vendo que tem alguma semelhança aí? Olhe bem. Para a equação reduzida, essa que nós montamos agora há pouco. E olha para essa equação. O que é semelhante aí? O que é que vocês estão achando parecido aí? Tem os números, ó, sempre ao quadrado aqui. O que é o A e o que é o B? Lembra lá na explicação? Esse A e B é o quê? Lá no início? As coordenadas de quê? Olha para cá, gente, ó. Aqui na figura, ó. A e B. As coordenadas do centro, né? Ó, o centro da circunferência. Entenderam aqui? Quem é as coordenadas do centro? Se eu olhar para cá, quem é as coordenadas do centro da circunferência? Nessa equação. Já começa a entender direitinho aí. Quem é o centro da circunferência? Quem é o x e o y? Olhe bem. A ideia aqui é só saber quem é o centro e quem é o raio. Vocês estão percebendo a figura, né? Quem é o centro e quem é o raio da circunferência? Olha aí, Tainan. 2 é o valor de A. Tá percebendo aqui? Tainan, ó. 2 é o valor de A. E 4 é o valor de B. Muito bem, gente. Ó, então, isso aqui é o centro da circunferência. Vamos agora entender, ó. Exatamente. Isso que eu queria que vocês entendessem, ó. Temos que o centro, que é centro, viu, gente? Só originei o erro de digitação. Centro da circunferência é, ó, 2 e 4. Tá vendo? Ó, 2, porque veja que é x menos A, y menos B. 2 e 4. E o raio? Ó, lembra que o raio aqui é o raio ao quadrado, só que ele quer o valor só de R. Então, raiz quadrada de 25. Tá percebendo que é 25? Ó? Raiz quadrada de 25 é 5. Então, pronto. O centro é 2 e 4 e o R é 5. Entenderam aqui? Inicialmente é só isso. Eu quero que vocês vejam como identificar o centro e o raio pela equação reduzida. Compreenderam, gente, aqui? Sim. Tá fácil até o momento? Tainan. Ó, esse A e B, olhe para a forma, ó. A e B é o centro. Então, olhe para a circunferência aqui, ó. A e B é o centro da circunferência. E o ponto P é um X e um Y qualquer. Então, não tem aqui o valor de X, nem o de Y. Ele quer saber apenas o valor do centro. É o O, não é isso, Alice, que tu está perguntando? É o centro da circunferência, lembra lá? Ó, o O, que pode ser o ponto C, né? C, de centro, tanto faz. O O aqui, por conta da origem, né? Ó.
Olha na circunferência. O O, né? Então, é as coordenadas A e B. Então, vai ser 2 e 4, né? Aí é o seguinte, olha essa daqui, gente, ó. X menos 3 ao quadrado, mais Y mais 5 ao quadrado igual a 36. Quem é o centro e quem é o raio? Vamos identificar o centro e o raio dessa circunferência. Veja a semelhança, ó, que está com a equação, ó, parecida com a equação da circunferência. Você vai olhar sempre para esses valores aqui, gente, o valor numérico, ó. 3. Pronto, Cauã, 3. Agora vamos olhar aqui, ó. Aqui eu tenho y mais. Pronto, o raio derivando já é 6, ok, tá correto. O raio você tira a raiz quadrada. Agora aqui, Cauã, preste atenção, ó. Aqui, tá vendo que é y mais 5? Para você identificar o raio, você troca o sinal. Por que troca o sinal? Ó? Tá vendo que a forma original é y menos b. Aqui não existe mais, tá vendo? Certo? Então, o que é que você faz? O centro vai ser só você trocar o sinal. Então, quem é o centro? O centro, 3 e menos 5. 3, só você trocar o sinal, entendeu? Porque aqui tem menos, ó. Então, 3 é o centro e o raio é menos 5. Lembra? Porque é como se ficasse aqui, ó, y igual a menos 5. E menos por menos dá mais. Então, da forma que está aqui, só é você trocar o sinal. E o raio? O raio é 6. Raiz quadrada de 36 é 6. Entenderam aqui? Não. Não? Não, elevar o quadrado, que não precisa elevar o quadrado. Não precisa. Porque da forma que está aqui, Luana, ó, aqui não é A e aqui é B. Esse quadrado aqui você não mexe. Não mexe. Você só vai olhar o valor numérico que está aqui, depois do x e depois do y. Depois do x tem menos 3. Aí o centro, quem é o centro? 3, que está de acordo com a fórmula, tá vendo? Ó, x menos a. Só trocar o sinal, né? Então, se aqui tem menos, aqui fica mais. Se aqui tem mais, aqui fica menos. É por conta do sinal negativo aqui, gente. Ó, x menos a. Então, está de acordo aqui, ó. X menos. E aqui é 3, então A é 3. Aqui é Y menos B. Oi, pode perguntar. Mas quando tem um expoente elevado ao quadrado, o número de dentro do parêntese não vai sempre ficar positivo? Não, aqui a ideia é o seguinte, a equação já está na forma reduzida. Você não vai elevar ao quadrado. Aqui eu não estou elevando ao quadrado, entendeu? Você não eleva ao quadrado. Aqui você está só identificando. Você está tirando o número de dentro do parêntese. Tá bom? Aqui você não eleva ao quadrado, não. Aqui é só para dizer quem é as coordenadas do centro. É só para identificar. Entendeu? Não precisa. Não precisa elevar. Aí, no caso, troca os sinais, é? Isso. O centro, quem é o centro da circunferência? Aí você faz a troca de sinal. Porque tem que obedecer essa regra, tá vendo, Luana? Ó, x menos a. E o outro, y menos b. A e b é o centro da circunferência. Então, esse x menos 3 já está semelhante, né? Está de acordo. Então, x menos 3 ao quadrado, no caso, fica o 3, né? E o 5, como está positivo, aí você troca o sinal, fica negativo. Entendeu até aí? Entendi, Agora prof. sim. Certo. Vamos lá, vamos até o fim, né? Nossa aula é um pouco prolongada, mas vamos lá, para a gente concluir aqui, né? Pra matar. Vamos ver. Essa daí, vocês vão dizer aí. Quem é o centro e quem é o raio? Ó, gente, não precisa você fazer cálculo, entendeu? Quem é o centro e o raio aí? Me diga. Do jeito que tá aí. Lembra da troca de sinais? Espera um pouco, viu? Pense. Isso. Correto. Menos 2 e menos 3. Correto. Aí as coordenadas do centro. E o raio, gente? E o raio? Quanto é o raio? Tá certo, viu, Luana? Muito bem. Agora o raio. Do jeito que tá aí, como é que é o raio? Ó, gente, não tem raiz quadrada, né? Não existe raiz quadrada de 7. Tá percebendo aí? Não existe. Então, o que é que significa? Você deixa dentro da raiz, gente. Né? O centro, você já sabe que é menos 2 e menos 3. Então, o raio
é justamente isso. Você deixa dentro da raiz. Porque não tem a raiz, né? Raiz de 7. Então, o raio fica dessa forma. O raio é raiz de 7. Tá bom? As outras é porque tem a raiz, né? Se fosse 25, aqui é 25, o raio é 5. 81, o raio é 9. Quando não tem a raiz, ou fatora, né? Ou deixa dentro da raiz. Certo? Olá, Cleane, bom dia. Todo mundo entendeu aqui, gente? Sim. Pronto, vamos lá para a próxima. Pronto, e quando eu tenho dessa forma aqui, qual é a equação reduzida? Vamos lá, eu tenho o centro e eu tenho o raio. Agora vamos fazer o inverso. Como é que eu monto a fórmula? Só você olhar aqui, ó. Só você olhar para a fórmulazinha de cima aqui, ó. A forma reduzida. X menos A, Y menos B. Vocês têm ideia aí como é que montaria a fórmula? Não precisa de muito cálculo não, viu, gente? Não precisa de cálculo não. Só olhar quem é o centro e o raio e montar a equação. Isso, x menos 1, aí ao quadrado, viu, gente? X menos 1, a segunda parte. Isso, muito bem, Alice. X menos 1 ao quadrado. Isso, Luana, muito bem. Depois, ó, mais, olha sempre para a formulazinha. Ó. Mais y menos 4, né? Y menos 4, né? Não tira raiz quadrada, viu, Luana? É y menos 4. E, assim, como é que é r ao quadrado, aí você sim eleva ao quadrado. Como é que fica, ó? X menos 1 ao quadrado, como aqui é 4, permanece. Aí você trocar o sinal. Em todas as duas situações você troca o sinal, tá vendo? Tá vendo aqui que é um positivo? Aí fica um negativo aqui, ó. Porque é da fórmula, certo? X menos 1 ao quadrado. Mas, aqui é o segundo ponto, 4. Então, y menos 4 ao quadrado. E veja que aqui é r ao quadrado, ó. Aí o raio, aqui, o raio é 3. Agora, calma, o r ao quadrado é 9, porque a fórmula é essa, ó. Certo? Então, a equação reduzida fica isso, ó. X menos 1 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado, igual a 9. Certo? No lugar do 3 ao quadrado, poderia colocar 9. Você coloca 9, porque no caso, Alice, é r ao quadrado. Tá bom? A fórmula é essa daqui, ó, a fórmula reduzida. R ao quadrado. Mas lembra, ó, o raio é 3, aí o r ao quadrado é 9. Entenderam, gente, aqui? Sim. Pronto. Vamos lá, nossa aula tem que continuar, vamos até o final, gente. Tem mais? Ai, meu Deus do céu. Tem, é porque assim, gente, eu programei para 1 hora, né? 1 hora de aula. Nós começamos aí 9h10, não foi? Mas vamos lá, vai. Temos que concluir, né? Mas nós vamos entender. Vamos lá, calma. Vamos chegar, vamos lá. Qual a equação reduzida da circunferência de centro 0 e menos 8? E r igual a 4. Ó, eu vou adiantar, né, pra gente... Mas vocês vão entender direitinho, ó. X menos 0, veja que o centro aqui é 0, x menos 0 ao quadrado, mais y. Aí, como aqui é menos 8, gente, aí vocês lembram, ó. Aqui é negativo. Menos por menos dá mais. Então, fica y mais 8. Lembre de trocar o sinal, tá bom? Igual. Aí, lembra que lá é r ao quadrado. Então, é 4 ao quadrado. Então, como é que fica a nossa forma? X menos 0, ó, já que aqui não precisa colocar 0, fica só x, ó. X ao quadrado. Aí você já sabe aqui que o raio, a abscissa vai ser 0, tá bom? Mais y mais 8 ao quadrado igual a 16. Correto? Deu para entender? E por que aí já tá elevando ao quadrado e lá tá tirando a raiz? É porque eu não quero deixar a forma reduzida. Ó. Qual a equação reduzida? A forma reduzida, Luana, você eleva o r ao quadrado. Lembra que lá não tem um r ao quadrado? Ele já dá o valor do raio. Aí, como é r ao quadrado, aí eu levo a 16. Eu levo ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Agora, aí se ele pedisse aqui, Luana, qual é o raio dessa circunferência? Aí é o inverso. Aí você tira a raiz quadrada. Né? Raiz quadrada de 16, 4. É o contrário. Tá bom? Ele dá o centro e o raio para você montar a circunferência. Ou montar a circunferência para dar o raio. Certo?
Olha essa daqui. Qual é a equação reduzida da circunferência? Centro, 0 e 0, e raio, raiz de 11. Como é 0 e 0, gente, aqui, ó, x menos 0, né, é x, y menos 0 é y. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí, elevar r ao quadrado, gente, aqui, ó, lembra que o raio é a raiz quadrada de 11. Quando você eleva a raiz de 11 ao quadrado, então fica só o 11. Toda raiz elevada ao quadrado fica dessa forma. Então, 11, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 11. Certo? Dá para entender, gente, mais ou menos aí? Eu sei que nós estamos avançando aí, mas Dá. tranquilo, né? Pronto, gente, olha. Pronto, essa daqui, ó. Qual a equação reduzida? Olha agora para a figurinha, ó. Qual a equação reduzida da circunferência? Aí, em que as extremidades de um diâmetro são 4 e 0 e 0 e 4. 4 e 0. Então, ele quer dizer que esse ponto aqui, ponto A, gente, é 4 e 0. E o ponto B que está aqui em cima, ó, é 0 e 4. Vocês lembram que é o diâmetro de uma circunferência? Lembram que é diâmetro? 2 vezes o valor do raio. Exatamente. Então, o diâmetro completo, você vê que vai de uma extremidade à outra da circunferência. É qualquer ponto que vai de uma extremidade à outra. E o raio é o quê? Considerando o diâmetro. O inverso do que você falou, Luana, aí. O raio é a metade de quê? Como é? O raio vai ser o quê? Do diâmetro. Isso. Tá vendo aqui, ó, a marcação? Essa chave aqui, ele quer dizer que se esse centro aqui tá aqui, gente, ó, tá no meio, então significa que 2 vezes o raio, que é o dobro, vai dar o diâmetro. E o raio vai ser o quê? A metade, ó, a metade dessa distância. Entendeu não, Tainá? Ó, o diâmetro, né, o ponto que vai de A até B, ó, de A até B, o diâmetro. E o raio? O raio é a metade dessa distância. Ó, então, veja que do ponto A até o ponto C é a metade. Então, significa aí que o raio é a metade do diâmetro. Aí ele quer saber a equação. Qual é a equação dessa circunferência? O que é que você vai entender aqui, gente? Ó, precisamos encontrar o centro da circunferência. O centro, precisa da coordenada do centro, que é justamente o ponto médio de A e B. Ponto médio. Né? Como é que se calcula o ponto médio? Vocês lembram? O ponto médio? Não tem aqui, ó, já tem o ponto A e o ponto B, ó. Vamos lá, vou adiantar aqui, ó. O ponto médio aqui vai ser o quê, ó? Olha o ponto A e o ponto B aqui, ó. Então, vou pegar o X do ponto médio, desse ponto C aqui, ó. 4 mais 0, soma os valores de X, divide por 2, tá vendo, ó? 4 mais 0 dividido por 2, 4 dividido por 2 dá 2. O Y do centro, ó, a coordenada desse centro aqui, gente, ó. Então, aqui, ó, é 4 e 0, 0 e 4. Então, eu vou somar aqui, ó, 0 mais 4. 0 mais 4, 4 e 4 dividido por 2 dá 2. Então, por aqui, eu já sei que o centro da circunferência vai ser 2 e 2. Certo? Então, o que é que acontece? Precisamos descobrir, né? Veja que para montar a equação reduzida, eu preciso do centro e do raio. Certo? Tem em mente isso aí. Preciso da medida do centro e na medida do raio. O centro eu já encontrei. Agora, como é que eu faço para calcular a medida do raio? Aí você vai lembrar lá da geometria analítica, a distância entre dois pontos. Veja, gente, ó, se eu calcular a distância de A até o ponto C, a distância de A até C, isso vai ser o raio. Aí eu consigo montar a equação. Né? Então, vamos descobrir a medida do raio, que vai ser a metade do diâmetro, ou a distância do ponto C ao ponto A. Então, como é que calculo isso? R igual. Aí lembra, né? Vamos lembrar, ó, a fórmulazinha da distância entre dois pontos. Então, 4 menos 2 ao quadrado. Mais, eu vou pegar os valores de y, ó, 0 menos 2 ao quadrado. Então, isso vai dar o quê? 4 menos 2 vai dar 2 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, R vai ficar 2 ao quadrado, 4, menos 2 ao quadrado, 4,
raiz quadrada de 8. A raiz quadrada de 8, então, eu posso colocar dessa forma, ó, 2 raiz de 2, fatorando. Então, já tem o centro e tem o valor do raio. Certo? Então, como é que eu montaria? O centro é 2, o centro vai ser 2 e 2. E o raio, 2 raiz de 2. Então, vamos lembrar, a fórmula ficaria como? Ó, x menos 2, que o x e o y vai ser 2, aqui vai ser 2. Ó, x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a o raio ao quadrado, ó, 2 raiz de 2 ao quadrado. Então, fica x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual. Aí eu vou elevar aqui, gente, ó, 2 ao quadrado, 4. Raiz de 2 ao quadrado fica só 2. E 4 vezes 2, 8. E aí eu chego à equação reduzida dessa circunferência. Ok, gente? Deu para entender aí? Encontro a medida do raio e a medida do... encontro o raio e o centro. Pronto, nós vimos aí a equação reduzida. E para eu passar ela na forma geral? Né? A forma geral. Vamos lá, vamos obter a equação geral da circunferência a partir de sua forma reduzida. Então, para isso, basta aplicar os conhecimentos de produtos notáveis. Vamos lá, gente, ó. Essa equação, ela está na forma reduzida. Certo? Então, como é que eu faço, ó? Ela é forma reduzida. Aí, a forma geral, gente, eu vou desenvolver esses quadrados aqui, ó. Então, como é que seria, ó? Vamos lá, ó. Quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes 3, né? 2 vezes o primeiro termo multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, então, mais 3 ao quadrado. Então, mais, aí vem aqui a segunda parte, desenvolve isso aqui também, ó. Quadrado do primeiro termo, y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, que é y, multiplicado pelo segundo termo, que é 5, mais o quadrado do segundo termo. Então, 5 ao quadrado. Então, como é que ficaria aqui, ó? X ao quadrado, aqui eu multiplico, ó, menos 2 vezes x vezes 3 dá menos 6x, mais 3 ao quadrado, 9, mais y ao quadrado, aqui multiplico também, gente, ó, vai dar 10y, mais 5 ao quadrado, 25, e repito 16. Aí a gente vai organizar, ó, da seguinte forma, ó, vou unir, que pegar só o x ao quadrado e o y ao quadrado. Vou pegar os termos x, ó, menos 6x, tá aqui, mais 10y, tá aqui, mais 25 aqui, ó, 25 mais 9, pegando aqui, ó, dá 34, e o 16 passa para o segundo membro, fica negativo. E aqui eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 6x mais 10y, aqui eu vou diminuir, ó, 18. Então, perceba que eu peguei a equação na forma reduzida e transformei na forma geral. Então, eu tenho duas formas de representação, a equação geral e a equação reduzida. Entenderam, gente, aqui? Estamos agilizando aqui, mas, posteriormente, a gente vai reforçar aí, tirando as dúvidas de vocês. Né? Ficou mais ou menos claro aqui, gente? Desenvolve essa regra, né, dos produtos notáveis, e quando você desenvolve esses parênteses, você chega na forma geral. Né? Então, vamos entender o seguinte, ó. A equação, estando na sua forma geral, podemos obter sua forma reduzida, né, ou vice-versa. Vamos lá, ó. Se ela estiver na fórmula geral, vamos pensar aqui, ó. Vamos dizer que eu tenho essa equação na forma geral. Eu posso transformar da reduzida para geral, ou da geral para reduzida. Vamos lá, ela está na forma geral. O que é que vocês vão entender, ó? Vamos olhar esse menos 6. Olha aqui esse 10, ó, os termos que acompanham x e o termo que acompanha y. Vocês vão olhar para cá, certo? O que você vai fazer? Você vai dividir por 2 os termos que acompanham x e y, certo?
Você vai dividir por 2. Então, menos 6 e 10. Né? Eu tenho o menos 6 e o 10. Aí, o que é que você vai fazer? Ó? Você coloca, ó, o x sempre vai ficar aqui, ó, na equação reduzida. O x é alguma coisa aqui, ó, elevado ao quadrado. Mais o y, aí vai ter um valor elevado ao quadrado. O 18 eu passo por 5 no membro, fica menos 18. E você vai dividir por 2, ó. Menos 6 dividido por 2, isso vai dar menos 3. Né? O 10 dividido por 2 vai dar 5. Pronto. Aí o que é que acontece? Dividir. Então, o que é que você faz? Você vai elevar ao quadrado no segundo membro. Elevar ao quadrado o quê? Você vai pegar esse menos 3 e vai pegar o 5 e elevar ao quadrado acrescentando no segundo membro. Então, como é que fica? Ó, vai pegar esse 3. 3 ao quadrado, 9. E 5 ao quadrado vai dar 25. Então, como é que fica a nossa equação? Só repete aqui, tudo no primeiro membro, e resolve essa continha aqui, ó. Então, vai ser 34 menos 18. Então, eu obtenho a equação reduzida. Eu estava na equação geral e chego na equação reduzida. Na forma reduzida. Então, essa forma é uma fórmula geral, a de cima. Cheguei na forma reduzida. Aí, vamos olhar quem é o centro e o raio. Estou olhando para essa circunferência. Quem é o centro da circunferência? 3, tá vendo? Ó, você vai olhar para esse lado, ó, 3. E aqui vai ser menos 5. Né? Ó, 3 aqui, ó, você troca o sinal. Aqui é 5, o centro fica menos 5. E o raio? Veja que se ele está na forma reduzida, o r ao quadrado é 16. Aí você tira a raiz. Então, centro 3 e menos 5 e raio 4. Né? Gente, tá dando para entender mais ou menos aqui? A ideia aqui é o quê? Transformar na equação geral para a equação reduzida. Tá bom? Eu sei que está um pouco complicado, né? Eu sei, mas aos poucos aí a gente vai tirando as dúvidas. Certo, gente? Vamos lá, na próxima aqui, ó. Vamos fazer essa mesma regrinha que vocês viram aqui, ó. Essa forma está geral, ó. Transforma a equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 8x menos 4y mais 4 igual a 0. Na sua forma reduzida. Vamos lá, forma reduzida. O que eu faço? Ó, vou observar aqui, ó, o valor que está acompanhando x, que aqui é 8, e o valor que está acompanhando y, é menos 4. Né? Esse 4 aqui, ó, o termo independente, eu vou jogar ele por cima no membro, aí troca de sinal. Então, o que é que acontece? Vou dividir por 2 os termos que acompanham x e y. Então, se aqui eu tenho 8, eu vou dividir 8 por 2, e aqui eu acrescento aqui, ó, 4. Como aqui é menos 4? Menos 4 dividido por 2, isso vai dar menos 2. Aí, o que é que eu faço? Ó? Vou pegar e vou elevar o 4 e o menos 2 ao quadrado e acrescentar no segundo membro. Ó. Então, vou ter o quê? Ó? 4 ao quadrado, e 4 ao quadrado dá 16, acrescento aqui no segundo membro, e o menos 2 ao quadrado vai dar 4. Pronto, chego aqui, ó, eu posso até cancelar aqui, ó, menos 4 mais 4, e minha equação fica dessa forma. A equação agora, dessa forma, ela está reduzida. Então, o que é que acontece? O centro vai ser quanto? Ó, vendo aqui, ó, mais 4, aí eu troco o sinal, ó, menos 4. E aqui menos 2, fica 2. O centro é menos 4 e o raio é a raiz quadrada de 16, que vai ser igual a 4. Né? Tá bom, gente? Tá entendendo aí? Essa parte aí transformada, a equação geral para reduzida, ela é mais tranquila, né? É só você observar essa regra. Tá bom? E aí, gente, para finalizar, algumas observações, né? Para que uma equação represente uma circunferência, aí você olha aqui com atenção para a gente entender. Ela é necessário o quê? Primeira observação.
Veja aqui, os coeficientes que acompanham x ao quadrado e y ao quadrado devem ser iguais. Ou seja, você lembrar que para os pontos formarem uma circunferência, aí vocês lembram lá que sempre tem x ao quadrado e y ao quadrado, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso, x ao quadrado, o coeficiente x ao quadrado é 1 e o coeficiente de y ao quadrado é 1. Então, sendo iguais, formam circunferência. Mesmo que eu tenha, por exemplo, 4x ao quadrado, 4y ao quadrado, tem que ser iguais. Então, nesse caso aí, forma uma circunferência. Então, tem que ser a mesmo coeficiente. Segundo caso, é necessário que apareçam os termos x e y. Veja que na forma geral, você vai perceber que aparece o x e o y. Né? Se tiver faltando algum dos termos, é porque não forma circunferência. Importante vocês notarem isso aí. Bom? E a terceira e última informação, que o raio não pode ser negativo. Então, vamos supor que naqueles cálculos, quando você está vendo lá na forma reduzida, apareça lá menos 8, apareça menos 30, entendeu? Quando acontece isso, de o raio lá dar negativo, então significa que não é circunferência. Bom, então, o raio tem que ser sempre positivo. Então, lembrando, se os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado forem diferentes, não forma circunferência. Se não aparecer um dos termos x e y na equação, também não forma. E se o raio for negativo, também não vai formar circunferência. Né? Alice, ó, o que é que não pode ser, o que é que deve ser igual? Ó? Lembra lá, eu vou voltar aqui um pouquinho, ó. Você lembrar aqui, ó. Vamos lá, essa equação, Alice, aqui, ó. X ao quadrado e y ao quadrado. Tá vendo que os coeficientes são iguais, ó? Se eu tivesse aqui x ao quadrado mais 3y ao quadrado, aí já não formava circunferência, não existia isso aqui. Não fazia sentido o que a gente está fazendo aqui, entendeu? Então, x ao quadrado e y ao quadrado, os coeficientes são iguais. Aqui é 1, aqui é 1. Se tivesse 3 aqui seria 1 e 3, aí seria diferente. Não formaria circunferência. Né? Aqui, ó, vai ter termo x e termo y, tá vendo? Tá aparecendo 8x e tá aparecendo menos 4y. Vamos supor que não aparecesse aqui o 8x, de y ao quadrado passasse para menos 4y, aí não formava circunferência, tá bom? O raio, vamos dizer aqui, Alice, ó, você olhando para cá, olha essa equação reduzida, do jeito que tá aqui. Se aqui for menos 16, Alice, aqui, ó, menos 16, então não é circunferência, porque não existe raio de circunferência negativo, tá bom? São essas três informações, certo? Que eu vou reforçar com vocês, tá certo, gente? Ó, vocês podem tirar dúvida comigo, tá certo? No PV, posteriormente, para a gente reforçar e, assim, eu vou verificar no livro o conteúdo, né, que faz parte lá do capítulo 3, para vocês irem estudando lá e reforçando o conteúdo. Tá bom? Oi, pode falar. Oi. Eu fui entrar na atividade, aí não dá para entrar mais não. Acho que é um problema no e-mail de novo. Certo. Eu vou verificar lá, viu? Aí eu libero. Ok. Tá certo? Bem, gente, então nós encerramos aqui nossa aula, tá bom? Foi um pouco extensa por conta da necessidade da gente trabalhar esse conteúdo. Lembrando aí que foi um conteúdo, foi tipo um resumo, né? Muita coisa para a gente trabalhar, mas eu fiz o possível para resumir, mas de certa forma ficou assim prolongado. Mas é isso, certo? E posteriormente a gente vai tirando dúvidas, tá bom? Lembrando que hoje à tarde, né? Tem o que hoje à tarde para a gente trabalhar? Quem lembra? Vai ter o aulão do Enem, gente. Hoje é o pré-Enem, tá certo? Espero aí a participação de vocês e encerramos aqui a nossa aula. Tchau.